Querido Deus, que alegria estarmos aqui outra vez para gravarmos este estudo bíblico, especialmente da Escola Bíblica Dominical, e nós precisamos da Tua ajuda, do Teu apoio, porque sem Ti nada somos. E temos consciência disso, Deus. Mas nos ajude, a mim, ao Júnior, ao Rony, que estamos aqui atuando nessa programação. Precisamos do Senhor, ser conosco nessa abordagem e que tudo quanto for dito, explícito aqui, seja para a glória do Teu nome. Sim, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você aqui outra vez. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. E como disse, é uma satisfação imensa ter você aqui outra vez para partilhar conosco abordagens da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no último trimestre de 2020 e estamos quase finalizando a revista. Lição de número 11, que falar-nos-á sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Questiona o pastor José Gonçalves. Eu não posso avançar sem antes pedir que você comente aqui nos nossos comentários. Se você é ativo nessas gravações, você que é aluno frequente da Escola Bíblica Dominical, você que é um professor, comente aqui de onde você é, o que você está achando desta programação, se ela tem somado, contribuído com você. Deixe aqui nos comentários esse registro. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas. No grupo da família, dos colegas, dos amigos, enfim, leva isso para quantas pessoas você puder, ok? O textuário da lição está em Jó capítulo 36, verso 15, que diz: Ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática afirma: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Dá para entender o que vem por aí, né, irmãos? Leitura bíblica em classe, os discursos de Eliú, capítulos 32, versos 1 a 4, 33, versos 1 a 4, 34, versos 1 a 6, 36, versos 1 a 5. Nós temos os objetivos, tanto geral quanto específicos. O objetivo geral é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico, enquanto que os específicos, a princípio, explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor e, por fim, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Eu quero convidar para participar desta programação, como sempre, meu amigo Júnior Santiago, que vai introduzir essa aula e discutir o primeiro assunto, que diz o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Júnior, mais uma vez, seja bem-vindo. É contigo, meu amigo. Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Diego, novamente um prazer a gente estar aqui junto com vocês, principalmente na boa companhia do pastor Diego, para discutir esse assunto que fala da teologia de Eliú. Meus irmãos, Eliú era aquele jovem que ficou quieto, escutando toda aquela discussão, né? A gente não sabe se de repente ele chegou junto, se chegou depois, e aí acompanhou o debate. A gente não sabe qual era o nível de instrução exatamente de Eliú, mas o que se sabe é que Eliú ele vem num contraponto. Ele traz uma nova abordagem. E essa abordagem é bastante interessante para a nossa discussão. Quando ele fala sobre o sofrimento de Jó, ele vai, primeiro, exaltar, como também os outros amigos fizeram, exaltar Deus em algum aspecto específico. Ele levanta a soberania de Deus, dizendo, olha, o homem não pode exatamente discutir com o Criador, ele não é obrigado a te responder, Jó. E ele parece indicar bastante juventude, principalmente pelo modo como ele introduz o seu discurso. Já começa irado.
Irado com os amigos, irado com Jó, irado com todo mundo. Imagine só aquele jovem que fica escutando, louco para falar alguma coisa. Mas aí tem que respeitar uma tradição, tem que respeitar um costume, olhar para os mais velhos, ter todo o respeito para não levar exatamente aquela bronca. Mas aí surge a oportunidade quando todo mundo se cala e já não tem mais argumentos. Jó faz sua defesa e cala os seus amigos. Ora, a oportunidade perfeita para aquele jovem que estava segurando tudo na garganta soltar para fora o seu entendimento sobre o assunto. E é exatamente o que Eliú faz. Ele já discursa diretamente, faz 4 discursos incisivos, mostrando que tentando mostrar a Jó, que Jó também estava em pecado sim, mas Jó estava sob o pecado do orgulho. E aí talvez esse, na perspectiva do pastor José Gonçalves e também na nossa, é de que Eliú talvez erra nesse ponto porque, igual aos outros amigos, tenta puxar esse lado de que Jó havia pecado. Porém, ele é incisivo na questão de Deus como soberano, como alguém que não é obrigado a responder às indagações humanas. E em dizer também que o modo como Deus opera é o modo da pedagogia de Deus, para corrigir, para instruir, para formar, para construir Jó, o pensamento e a vida de Jó, o aprendizado de Jó. Quando, em caráter introdutório, para a gente introduzir esse pensamento, quando eu comecei a ler e examinar essa lição, eu me lembrei de um livro que eu li, do neurocientista Roberto Lente, inclusive indico a vocês, 100 bilhões de neurônios. Ele diz que na neurogênese, ou seja, na criação dos nossos neurônios, nós vimos a este mundo bebês com cerca de 100 bilhões de neurônios. E de repente, logo no começo, a gente perde uma quantidade absurda de neurônios. Quando ele explica esse tipo de coisa, ele diz que isso serve para o nosso crescimento. Eu fiz um pequeno curso de neurociência e me chamou muita atenção quando a professora explicou o seguinte: você percebe que os animais nascem e alguns já saem andando de cara. Por exemplo, do cavalo, que nasce e aí trôpega os passos, mas ele sai andando. Por que o ser humano demora tanto para andar? Porque houve uma negociação aí. Nós nascemos com muito maior capacidade de pensamento, nosso cérebro, com uma quantidade absurda de neurônios, uma capacidade intelectiva muito maior, conexões muito maiores, maior número de conexões entre os neurônios. Isso nos torna seres pensantes, inteligentes. De repente, no meio do caminho, fizemos uma negociação. Para que esse cérebro se desenvolva, a gente perde uma boa quantidade para conseguir, a partir daí, desenvolver a fala, desenvolver o andar, as estruturas para suportar esse cérebro. Então, uma negociação de crescimento. Deus é perfeito em tudo e em cada detalhe ele vai cuidando. Então, a gente perde uma quantidade absurda de neurônios durante a vida para que exatamente nós possamos ter maiores conexões e haver espaço dentro do cérebro para fazer esta conexão. Esta quantidade de conexões forma a nossa aprendizagem. E nesse processo a gente sofre, porque o osso para crescer a gente sofre. Quem é pai, como eu e o Diego, sabe o que é passar a noite em claro, porque o bebê está formando a sua flora intestinal e aí começa a ver as benditas cólicas. E os olhos fundos, o choro, toda a dor que o pai e a mãe sentem, porque o bebê chora e ninguém vai conseguir consolar aquela criança que chora muitas vezes a noite inteira. E todo este sofrimento, quando nós levamos para o médico vai sorrir e vai dizer: é a fase do crescimento. Pois é exatamente este discurso de Eliú. Para que Jó cresça, ele sofre. Para que Deus faça Jó aprender, é preciso que ele sofra. Então o sofrimento é a escola, é o método pedagógico de Deus. Será que está correto isso? Será que isto é a totalidade da verdade, parcialidade da verdade? Será que isso tem um fundo de verdade ou é completa mentira? É isso que vamos discutir
nessa lição que é empolgante. No tópico 1, já vamos pensar naquilo que Eliú começa a defender. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. E aí, da mesma forma que todos os amigos fizeram, ele começa exaltando a soberania de Deus. A soberania de Deus é um dos atributos. A soberania de Deus é um dos atributos. E aí talvez o erro de todos os amigos de Jó tenha sido exatamente esse. Pegar um único atributo e amplificá-lo, colocá-lo numa lupa, numa lente, num microscópio e examiná-lo. E esquecer de todos os outros. Mais ou menos o que se faz hoje, em que se pega, por exemplo, o amor de Deus, que é soberano, inefável, gigantesco, incomensurável, porém, colocam ele sobre uma lupa, sobre uma grande lente e esquecem todo o resto. E aí é uma forma parcial de enxergar Deus. Não se vê Deus na sua completude. Por isso que é tão importante estudar os atributos de Deus e todos os atributos de Deus. Porque ele não é um ser desnivelado. Ele é um Deus justo, reto, santo e bom. E aí Eliú defende esta posição dizendo, olha, Deus é o absoluto, Deus é soberano. Ele começa a dizer, Jó, você não pode exigir que Deus se explique. E aí nos faz lembrar muito do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 20. Quem és tu, homem, para questionares a Deus? Não parece o discurso de Eliú? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Ou ainda o texto de Isaías, se formos remeter ao Velho Testamento, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura o barro pode reclamar ao oleiro? E é isso que está modelando? Será que a obra que fazes pode protestar? Tens experiência? Mostra tuas mãos. Olha o texto de Isaías. É mais ou menos o que Eliú está dizendo. Olha, Jó, você não tem direitos. Você não tem direitos diante de Deus. Você é criatura. Deus é criador e soberano. Portanto, quem é você para questionar Deus? Quem é você para pedir explicações para Deus? Deus não deve explicações a você. Deus não lhe deve satisfações. É essa a tônica deste primeiro ponto em que Eliú toca. E aí ele começa a acusar Jó de ser orgulhoso. Diz, olha, Deus não está em silêncio. Na verdade, é você que não está ouvindo. A culpa aqui, ou qualquer falha, não está em Deus, está em você. E não é coerente esse tipo de argumento? Ele diz, olha, o homem, por seu orgulho, acaba não ouvindo Deus, porque Deus se revela através de sonhos, Deus se revela através de visões. É você que não escuta. E aí nós temos um argumento coerente de Eliú, explicando para Jó que Deus, sendo soberano e falando ao ser humano, a culpa está exclusivamente no ser humano que não escuta, que não compreende, que não entende Deus e que nem sequer é reverente o suficiente para entender que Deus é soberano, transcendente. E aí nós olhamos para isso e Jó reclama com Eliú que o problema está nesta acusação direta, sem sequer abrir a possibilidade de diálogo com Deus. Talvez muitos escritores, alguns no passado, defenderam Eliú, inclusive como escritor do próprio texto de Jó, por causa desta defesa coerente que ele faz da soberania de Deus e do aprendizado através do sofrimento. Também pelo fato de que ele não é mencionado no final como um dos amigos de Jó que falou erroneamente acerca de Deus. Porém, se nós analisarmos o próprio discurso de Eliú, nós vamos ver resquícios do que os amigos de Jó falaram. Ou seja, aquela tradição, aquele modo de pensar também estava enraizado em Eliú. E a acusação direta e incomplacente de que Jó havia pecado também está nas palavras de Eliú. O mesmo erro, portanto, poderia ser acreditado a ele. E a boa
bom do discurso de Eliú é que exatamente ele começa a ensinar a perspectiva de que há um modo de Jó crescer com tudo isso, de crescer no meio do sofrimento. E ele diz, olha, a enfermidade é um modo de Deus se comunicar. As obras de Deus são modos de Deus se comunicar. Você está sendo orgulhoso, Jó. É preciso que você busque a Deus, se comunicar com Deus. E aí, quando você se quebrantar e deixar de ser orgulhoso, vai vir um anjo para te dizer o que você deve fazer, te defender e até mesmo mediar a sua queixa para com Deus. E aí nós temos o mistério da redenção incluso. Nós vemos aí, e aí o escritor José Gonçalves vai deixar isso subentendido, de que ele estaria trazendo uma ideia de cristofania, ou seja, da aparição de Cristo no Antigo Testamento através da figura do anjo mediador, do que é chamado de o anjo do Senhor. Alguns enxergam nesta figura apenas um anjo a qual Deus deu o seu nome para ser honrado, né? Como alguém a quem Deus delegou a autoridade. Outros enxergam, e aí é uma boa maioria, e eu me incluo neste pensamento, de que é Cristo no Antigo Testamento se manifestando aos seus. E Eliú traz essa figura do anjo como que também trouxe o chamamento do Goel, a do mediador, a daquele que vai interferir, que vai ajudar, que vai remir, que vai ser o advogado fiel. Observamos que Eliú diz, olha, ainda há chance de você crescer no meio de tudo isso. Há a chance de você constituir um advogado, alguém que se manifeste e defenda a sua causa. Que seja esse seu Goel, que seja alguém que Deus providenciou para te defender. Observe a linguagem jurídica da coisa. A de Deus como juiz, dando a graça ao acusado de receber um advogado para a sua causa. A linguagem é jurídica aqui. É Deus fornecendo defensoria para Jó, que é o culpado. É isso que ele está transmitindo. E o mais legal de tudo isso é de que o advogado é o próprio Deus. É o anjo do Senhor, é o mediador, é o nosso Goel. E nós trazendo para a nossa leitura, é Cristo que advoga a nossa causa diante de Deus. Somos culpados, nascemos culpados, porém Cristo nos defende, nos defendeu na cruz, pagando o nosso pecado, remindo-nos, sendo o nosso Goel. E agora, e ainda hoje, faz intercessão para conosco, sendo nosso advogado para com todas as acusações que são levantadas. E aí nós podemos nos alegrar com aquilo que Paulo diz em Romanos 8, ora, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, ou seja, para aqueles que estão sob júdice, defendidos por Cristo. É essa ideia que Eliú começa a transmitir através do seu pensamento relativo ao sofrimento de Jó. A partir do ponto 2, ele vai continuar aprofundando essa ideia de sofrimento como uma escola, como um modo de Deus revelar tanto a sua justiça quanto a sua soberania. Jó está no banco dos réus e Eliú está dizendo para ele, é no banco dos réus que você deve ficar. Deus é o juiz, portanto você não tem direito de pedir explicações para o Supremo Juiz. Mas este ponto 2 vai ficar a cargo do nosso amigo Diego. E aí, Diego? Olha, Júnior, meus irmãos, nós estamos aqui outra vez para discutir esse tópico de número 2, especialmente, continuando falando sobre essa proposta que perpassa por todos os tópicos, que é a ideia do sofrimento. É uma ideia bem desconhecida, né, irmãos? Porque ninguém sofre, né? Pois bem, o tópico de número 2, o pastor José Gonçalves discute essa abordagem do sofrimento sendo revelado pela justiça e a soberania de Deus. Há pelo menos 3 definições, mas antes de abordar em vias de fato essas definições, Júnior, eu acredito que o Eliú, por ser o mais jovem, por chegar por fim nesse diálogo,
Ele tinha tudo para ter outro nome, sabe? Ele tinha tudo para ser o ele é. Mas aí ele, felizmente, o pensamento até num certo aspecto é razoável, mas quando ele corrobora das informações que ele faz, de Bildad Zofar, aí o nome dele não dá para ser Elié, não, vai ser Eliú, né? Pois bem, a justiça de Deus demonstrada é o primeiro argumento do tópico de número 2. E aqui, irmãos, nós temos a seguinte definição: quando defende a justiça de Deus, ele o faz coro com seus amigos. A expressão que o pastor José Gonçalves utiliza, ela redunda, porque o que ele faz é simplesmente redundar a fala dos seus anteriores amigos, né? Concordo com o Júnior com a questão da idade, possivelmente o mais jovem, inclusive mais jovem do que Jó, respeita essa experiência de Jó, mas faz indagações muito parecidas, muito semelhantes que os seus colegas, que os seus amigos, consequentemente, também haviam feito. Aliás, em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passam de insolentes, de inconvenientes, de inconsequentes e etc. Essa é a postura, a forma como Eliú entende nesse aspecto, o tópico de número 2, com especificidade capítulo 34, a figura de Jó. Num segundo momento, o pastor José Gonçalves aborda o caráter justo de Deus, naturalmente que isto pelas lentes de Eliú. E aqui eu acredito, irmãos, e é claro, e quando eu me utilizo desse argumento, especialmente dos contrapontos, das refutações que farei aqui, das 6 análises colocadas e levantadas por Eliú, não é para tornar-se um paradigma, o vara de medir, né? Não é nesse aspecto não, irmãos. Mas são pontuações que eu achei necessárias de serem feitas e que talvez você possa convir com essas anotações. A primeira delas é que a impressão que se dá é que o Eliú constrói aqui uma teologia sistemática, né? Porque se você olhar para os 6 pontos, eles são pontos sistemáticos, mas eu chamaria de uma teologia complexa, né, de Eliú, porque acredito que ele escorrega em algumas coisas. A gente pode pensar isso junto. Por exemplo, não dá para discutir todos eles, mas dá para a gente pensar alguns, a começar do primeiro. Observe o ponto 2, tópico 2. Ele diz o seguinte: ele age em relação ao caráter justo de Deus, com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Irmãos, você acha mesmo que Deus só reage diante daquilo que eu e você merecemos? Aliás, o que você acha que eu mereço? O que você acha que você merece? Aliás, o que nós merecíamos? Você já pensou se Deus fosse mesmo, assim, ipsis literis, né, Júnior? Reagir a partir daquilo que eu mereço? Santo Deus, né, irmãos? Eu acho que você teria outras expressões aí, né? Então aqui está a primeira refutação, o primeiro contraponto dessa teologia sistemática de Eliú. Mas olha o que ele coloca num segundo momento. Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém. Isso é fato? Sim, é um fato. Deus não precisa dar satisfação a mim, a você, a nós. Mas você há de convir comigo que quando Paulo escreve aos Efésios, aquela proposta soteriológica do projeto salvífico que ele tinha para a humanidade, isso foi feito quando? Antes da fundação do mundo. Isso não deixa de ser uma satisfação que Deus deu. Então, a fala que Eliú dá é uma fala enfática, imperativa, incisiva e aparentemente dogmática. Eu acho que aqui ele escorrega também. Quando você olha para o quarto momento, pontuação que ele faz, ele diz que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Diego, há algum equívoco nesse aspecto? Se você ler isoladamente, não. Porque Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. Mas por qual viés ele o está olhando? Será que é pela misericórdia, pelo amor ou pela justiça? Porque o que Eliú faz não é aquela fala que Paulo argumenta no Novo Testamento, do Deus que não faz acepção de pessoas, no que tange ao alcance, ao amor, à busca, a escolha em etc. Sim, ele não faz acepção, não existe regra étnica, cultural,
posição social, classe social. Não, isso é fato. Mas o que está sendo argumentado aqui por Eliú não é por esse viés. É especialmente pela justiça. Como que se Deus, quando for penalizar alguém, ele não olha essas distinções de classes, não faz essa acepção de pessoas. Achei por bem argumentar sobre isso também. Mas o ponto de número 6, e aqui a gente finaliza essas observações, ele diz o seguinte, acho que esse é o mais cruel, ao meu ver, cruel no sentido de ser provocante. Ele é justo para punir os maus. A forma como ele aborda isso, a meu ver, Júnior, nas entrelinhas ele está se caracterizando como bom, né? E consequentemente incluindo Jó como mal. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, Jó, na boa, comigo tá tudo bem, entendeu? Lá em casa tá tranquilo, meus filhos, minha esposa, minha vida tá seguindo à toa, entendeu? Agora a sua, você perde os filhos, você tem um lapso enorme, um ataque enorme aí na sua vida financeira, você perdeu tudo. A sua esposa pediu para você conversar com Deus, amaldiçoá-lo e morrer. Você está doente, está com uma chaga que, atingiu você dos pés à planta da cabeça. Então é o seguinte, nesse diálogo, você é o mal e eu sou o bom. E a leitura que eu faço sistematicamente sobre Deus, acredito, diria Eliú, é que Deus, ele pune os maus. Mas, irmãos, não dá para concordar, Júnior, com essa teologia, porque, sinceramente, irmãos, assim, olha, com todo respeito, viu? Mas com todo respeito mesmo a você, nós não somos bons não, irmãos. Mas nós não somos bons mesmo. A nossa natureza é má, é ruim, sabe? A nossa madeira é uma madeira, eu não vou dar nome porque eu posso ser, sentenciado aí por quem vende madeira. Enfim, eu não vou dar nome aqui, mas a nossa madeira é bem ruinzinha, irmãos. Mas bem fraquinha mesmo, sabe? E o Eliú, o discurso que ele utiliza é como se um sujeito ser bom diante de Deus, ele não receberá punição. Irmãos, o Júnior já colocou, justo sequer foi achado. Não há um justo sequer. Sabe o que melhora um pouquinho? Sabe o que verniza essa madeira? O que dá um polimento nessa madeira? É a graça, é Cristo, é a presença do Espírito Santo. Mas por nós mesmos? Que isso, irmãos? A nossa conduta seria a pior possível. As características lidas na Bíblia, só você ler a Bíblia e nas cartas de Paulo, você vai ver como ele problematiza isso com muita eficácia. Você vai ver que a gente se incluiria nisso. Seríamos o mais carnal possível, além do natural. O que melhora um pouco em nós, irmãos, é porque fomos alcançados pela graça. Portanto, essa teologia sistemática construída por Eliú, ela é demasiadamente parcial. Eu não posso concordar com ela em seu todo. Claro, alguns aspectos aqui, ou em todos eles, é possível recortar algumas verdades? Sim, mas ela deixa muito precedente, ela permite que eu questione, que eu indague como estou fazendo agora e ainda de uma maneira bastante superficial. Que Deus é justo, isso é fato. Aliás, chamar Deus de justo, eu ainda acho que é bem raso. Deus é a justiça. E isso é fato sabido por todos. Mas dizer que ele pune os maus, irmãos, indistintamente todos seríamos punidos. Tá? Acho que Eliú, quando discursou sobre isso, ele esqueceu de um outro elemento vital em equidade, em equivalência, que é a misericórdia de Deus. E por fim, ele faz uma defesa da soberania de Deus. E aqui tem uma fala de Karl Barth que ele diz o seguinte, o evangelho não precisa ser defendido, nem suportado ou carregado. É ele quem defende e suporta os que proclamam. Mas, Diego, a ideia aqui é soberania no evangelho. É só uma associação. Né? A soberania de Deus não precisa ser defendida, irmãos. Eu não preciso vir aqui, Júnior, junto contigo, e defender a soberania de Deus. Não preciso advogá-la, certo? Porque ela por si só se defende. E Eliú vai tentar fazer esse tipo de discurso com Jó. Só você olhar para o material, verso 33, capítulo 34, existe uma base bíblica com relação a isso. Ele encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Isso é fato? É claro que sim. Você já pensou assim, se Deus tivesse que dar satisfação
de tudo que acontece para mim? Não, para mim é muito pouco. Eu não sei se os dados foram atualizados, alguém, não sei se é um exagero, já fala em mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Você já pensou se Deus fosse parar? Ligar Deus ao Cronos também é bastante pequeno, mas você já pensou se ele fosse dar satisfação de indivíduo por indivíduo daquilo que acontece? Irmãos, Deus não precisa dar satisfação a mim e a você justamente por essa característica que lhe é peculiar, ele é soberano. Tudo que acontece, tudo que está vinculado à sua natureza, está também mostrando o quanto ele é soberano. Ele não deve satisfações a mim e a você. Ele não vai ficar explicando isso ou aquilo. Aliás, vou voltar a lembrar uma problemática que o Júnior gosta, sempre aplica, e eu vou utilizá-la. Pare de perguntar o porquê para Deus. Não insista questionando Deus sobre o porquê. Você vai ficar girando em torno de si mesmo. Caminha, avança, toca o barquinho, vá para frente. A soberania de Deus é, inclusive, suficiente para explicar para você, no devido tempo, o porquê disso e daquilo. Mas talvez a explicação não se dará agora. Na maioria das vezes não se dá. Inclusive em Jó, fica muito claro em relação a isso. 31 vezes o termo todo-poderoso é dado ao Senhor nessa escrita. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Jó vacila aqui. Claro que Deus não é injusto. Aliás, ele está muito confuso, né? E também pudera, eu estaria, talvez até mais do que ele. Você, acredito que, com todo respeito, também. Então, esse tipo de discurso que Eliú questiona de Jó é aquele tipo de discurso que um sujeito na hora do luto dá. Eu, por exemplo, já visitei pessoas que acabaram de receber a notícia que perdeu um filho, um marido, enfim, um ente muito próximo. Ele fala uma bobagem que, se você for levar em consideração aquilo, você penaliza aquela pessoa. Mas é óbvio que Deus consegue perceber o seu estado emocional. É o estado de Jó. Ele está tão deplorável emocionalmente que ele chega a entender que Deus está sendo injusto com ele. Mas é sabido de nós todos, com sensatez, que Deus não age com injustiça. Um outro elemento, e aqui eu finalizo o último parágrafo dessa última abordagem do tópico de número 2, nós encontramos aqui o Eliú, depois de questionar essa questão da injustiça vista por Jó, é preciso destacar duas coisas sobre as suas falas. A primeira, ele erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Lembra daqueles discursos já comentados aqui de Elifaz, de Bildad, de Zofar? Eliú repete o mesmo erro. Não, você pecou, é improvável, impossível que um sujeito viva o que você está vivendo sem ter cometido alguma iniquidade. Ele erra nesse aspecto, porque a sua tradição e a sua teologia sistemática não conseguem arrumar argumento para dar explicação para o que Jó vivera. Aliás, irmãos, um outro adendo, nós não temos explicações para tudo, nós não temos argumento para tudo. Você não vai encontrar resposta para todas as coisas, aliás, para muito pouco. Existem circunstâncias que o silêncio basta, ou senão, eu não sei lhe responder, né? Tem situações que você não consegue explicação. O problema dos amigos de Jó é que eles tentaram provar para o Jó que havia uma explicação para aquilo que estava acontecendo. E em vias de fato, não havia uma explicação plausível, né? Em segundo lugar, perceba que ele o erra quando ele exalta apenas a justiça de Deus. Já dissemos isso há pouco, mas nada diz acerca de sua misericórdia. Ele trafega teologicamente, por esse viés teológico, mas parcial. Ele apresenta apenas a justiça de Deus. Mas aonde está a misericórdia? Aonde está o amor de Deus? O alcance, o resgate, o abrigo, o amparo? Aonde está essa proposta que vétero ou neotestamentária é aplicada por diversas vezes? Ora, Diego, mas ele não tinha esse argumento bíblico para se refugiar. Concordo com você, considerando o tempo que Jó vivera. Mas nós o temos. E eu não posso dialogar, discutir, abordar o problema do X, do Y, a partir de apenas uma pinça do viés teológico que é a justiça. Preciso apresentar a misericórdia. O Provérbios
de Salomão, em uma de suas falas, ele fala da importância do sujeito rever, repensar, colocar, expor a sua falha, o seu pecado. Aquele sujeito que encobre a transgressão, aparentemente na proposta de Salomão, não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é alternativa. Eliú não propôs alternativas a Jó. Ele foi incisivamente no seu discurso apenas por essa perspectiva, a justiça de Deus. Mas ele não apresentou a misericórdia. E aí, pastor José Gonçalves considera isso um erro crasso, né? Essa é a fala que nós temos aqui. Eu finalizo recortando uma fala do pastor José Gonçalves. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. A prova disso, sabe qual é, vias de fato, a prova disso? É que eu estou aqui, é que o Júnior está aqui, é que o Rony está aqui, é que você está aí. Isso é a prova disso. E o Senhor é genuinamente amoroso e misericordioso. Amém, queridos? Eu volto a palavra ao meu amigo Júnior, porque a discussão continua e agora o tópico de número 3 vai falar sobre o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Fala, Júnior. Irmãos, enquanto a gente estava recebendo essa aula do pastor Diego, muitas coisas passaram pela minha mente e eu concordo com cada palavra dita, principalmente porque é uma coisa que existe ainda hoje. As pessoas ainda continuam achando que você passa por adversidade porque é um pecado oculto, como Beldade inseria. A ideia de que é um pecado não confessado, como Eliú tenta trazer a ideia para Jó. A ideia de que, no final das contas, isso é só uma retribuição por algo que eu fiz de errado, como ele faz trazer. Então, cada um dos amigos de Jó enxerga de modo minúsculo, de modo muito borrado, a imagem de Deus. Nunca traz, como o pastor Diego bem disse, nenhuma alternativa. Isso me prova que eles não tinham a mínima ideia do que era Deus. Eles tinham ideia, sim, do que era a religião, mas não faziam a mínima ideia do que era Deus. E aí eu tenho pena, dó, realmente me constranjo. Falei isso numa escola bíblica aqui, neste mesmo templo, dando aula numa dessas escolas bíblicas presenciais. Eu disse isso. Fico muito entristecido de imaginar alguém com 30, 40, 50 anos de cristão e não conheça Deus. Ou que chegue à conclusão, ao final, de que tudo que ele viveu foi mera religião e não Deus. Eliú é uma parcela disso. É um teólogo jovem, bastante inteligente, nós podemos verificar isso através do texto, muito inteligente, mas que também, como seus amigos, não compreendia a totalidade de Deus. Preferia colocar uma lupa em um aspecto próprio, um modo de enxergar Deus, um atributo de Deus, e aí começar a usar isso de prumo, de apontamento naquilo que estava certo e naquilo que estava errado. Nesse terceiro tópico, ele traz uma ideia até interessante, meus irmãos. A ideia de que Deus utiliza o sofrimento como uma matéria, como uma técnica de pedagogia, uma técnica pedagógica, um instrumento pedagógico. Quando você olha para o contexto, a falha está exatamente em se igualar às discussões dos seus amigos. A falha está em apontar Jó como um homem orgulhoso, mau, que obviamente está escondendo um pecado aí que precisa ser confessado. Porque afinal, se há tristeza e sofrimento, é porque ele precisava passar por um processo, pela morte de Deus. Já ouviu isso? Eu ouvia muito isso no passado. Ah, você está na morte de Deus. Oh, Jesus. É triste você lembrar disso, de quem tinha também o pensamento de Eliú. Ah, você está na morte de Deus. Deus está amassando o barro para refazer o vaso. Tá bom. Tem um sentido? Tem. Mas não é um sentido completo. Há falhas aí. E olha,
Eu não preciso nem sequer citar mais coisas. O pastor Diego já destruiu todos os argumentos possíveis de Eliú ali. Agora, o que me basta é discutir com você a ideia do instrumento pedagógico. Essa possibilidade de ser um instrumento pedagógico. E aí, quando eu olho para isso, o primeiro ponto vai falar sobre a ideia de resiliência. A ideia de que Deus utiliza o sofrimento como modo de transformar Jó em um ser resiliente, um ser capaz de crescer no meio do sofrimento. A ideia de resílio, de resiliência, provém da química, mas aí se espalhou para todos os segmentos. E passou uma ideia de que algo é esticado, sofre pressão, e quando essa pressão afrouxa, ele volta ao estado de normalidade, volta ao estágio original. É como se alguém realmente estivesse esticando Jó e ao soltá-lo, ele voltasse melhor, mais firme, mais estruturado. Crescer no meio disso, ser resistente, ser resiliente. E aí ele está dizendo, olha, se você passar pela escola do sofrimento de Deus, você vai se tornar mais forte. Essa ideia de Eliú é uma boa ideia. Porém, a motivação pelo qual ele traz essa ideia é completamente errada, por se assemelha aos seus amigos e vem de uma teologia enraizada de forma errada. Porém, vamos trazer aquilo que é bom, vamos pensar aquilo que é bom para poder construir a nosso entendimento. E a partir daí, desconstruir aquilo que Eliú aborda. O sofrimento, ele pode ser construtivo. Existe uma pesquisa, e eu vou recitar de novo, eu vou citar novamente um autor que eu costumo bastante citá-lo algumas vezes, já citei algumas vezes em aulas passadas, que é um estudioso chamado Martin Seligman. Eu li um novo livro dele recente, chama Florescer. E ele traz uma ideia sobre um tratamento que ele realizou junto com outros pesquisadores do mundo todo no exército americano. Vocês sabem que o exército americano faz incursões, Afeganistão, Iraque e etc. E esses homens voltam traumatizados, destruídos psicologicamente. Alguns passam por transtornos pelo resto da vida, né? E aí esse transtorno pós-traumático é emblemático no exército dos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos, mas em todos os eventos traumáticos. Esse transtorno precisa ser cuidado, precisa ser prevenido até. E aí o Martin Seligman, junto com outros pesquisadores, fizeram um programa com o exército americano para tratá-los de forma que isso virasse, em vez de transtorno pós-traumático, trouxesse crescimento pós-trauma. É a ideia de resiliência, utilizar aquele trauma, aquele sofrimento para gerar crescimento, para gerar florescimento, nesse sentido trazido pelo estudioso. Eliú tenta trazer para Jó a ideia de que este sofrimento é uma escola de correção, de instrução, e que posteriormente isso vai gerar frutos benéficos para Jó. Isso vai fazer com que ele se torne mais resistente, mais resiliente. E é uma boa ideia. Porém, como eu disse novamente, o que está errado é a motivação pelo qual ele traz essa ideia. A teologia por trás dessa ideia. Quando ele exalta a Deus na frente de Jó e minimiza Jó, colocando ele como aquele que está ocultando um pecado, ele joga em Jó a ideia do seguinte: Jó, Deus está moendo você. De novo a ideia da morsa, a ideia da moenda. Deus está moendo você para que finalmente você reconheça o seu pecado e possa olhar para Deus. Aí está o erro. Tentar colocar como o sofrimento como sempre ligado ao pecado. Se eu sofro, peco. E muitas vezes o sofrimento não é para isso. Muitas vezes o sofrimento, como aí ele o traz de bom, é uma escola, é uma construção, é um auxílio para eu me desenvolver. Afinal, como uma criança, como já dizemos, como a criança precisa crescer e aí envolve dor, nós também espiritualmente sofremos para crescer. Porém, não é por causa de pecado, é por causa de propósito. Deus tinha um propósito ao fazer Jó sofrer. E este propósito, ao final, se revela
e chega até nós com grandes lições. Olha só, estamos na 11ª lição, aprendendo, e ainda há muito mais para aprender. Porém, não podemos olhar para isso como fruto de pecado, mas fruto de propósito. Não como um porquê ligado a uma retribuição, mas um pra quê ligado a uma missão. Essa é a ideia. E aí é a única parte em que Eliú acerta. Quando nós olhamos para o segundo ponto, nesse terceiro tópico, para finalizar, Eliú traz para Jó a lembrança de que Deus é tão grandioso, tão poderoso, que as suas obras testificam e falam por ele. Que Jó não escuta porque não consegue olhar para aquilo que Deus já está dizendo através da própria criação. No final das contas, Jó é acusado por Eliú como um murmurador, alguém que só reclama, que está cheio de autojustiça, de justiça própria, e que no final das contas é esse orgulho que vai acabar por matá-lo. Quando, na verdade, Jó está cheio de sofrimento, pedindo a Deus alguma coisa que possa consolá-lo. Eliú traz o argumento cosmológico, o argumento da criação. Olha, tudo o que Deus fez. Olha a beleza das obras de Deus. E veja o quanto você é insignificante diante de tudo isso. Enxergue a sua pequenez e olhe para Deus. Uma vez um amigo meu me disse num momento de tristeza, às vezes Deus permite que você chegue no fundo do poço, porque lá no fundo do poço só há um único lugar para olhar. Para cima. Eliú tentava dizer a mesma coisa para Jó. Deus está fazendo você chegar no fundo do poço, Jó, para finalmente você parar de olhar para as coisas e olhar para cima. Não tem o fundo de verdade? Até tem, mas volto a dizer, ligar isso a pecado seria como se eu dissesse para um irmão hoje que passa por uma adversidade, olha, Deus está deixando você chegar no fundo do poço, meu irmão. É para que você olhe para Deus. Entendeu? Só na tonalidade da minha voz, como isso soa prepotente, como isso soa ridículo. Quando se eu dissesse com amor para Ele, que muitas vezes Deus deixa que a gente chegue a um ponto em que todas as coisas perdem importância e a gente passa a olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Se eu dissesse isso com amor, a coisa muda, porque a minha motivação ao dizer mudou. É exatamente isso que Eliú não entendeu. E foi preciso o próprio Deus explicar para Jó no meio de um movimento da sua criação, no meio de uma tormenta. Portanto, resumindo esse terceiro ponto, a escola do sofrimento até existe, mas as motivações e os propósitos não são aqueles que Eliú trouxe. Eliú errou nesse ponto. Quando Deus utiliza o sofrimento como instrumento pedagógico, ele faz crescer. E aí é independente de quem errou ou não errou. Quando Paulo começa a sofrer, e aí por causa de um espinho na carne, pede para Deus, tira Deus, tira Deus, tira Deus. O que Deus diz? Categoricamente, não. Fácil ouvir isso? Não é. Mas é o próprio Paulo que diz, depois de tudo que sofre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É essa conclusão que Deus quer que muitas vezes nós cheguemos no meio do nosso sofrimento, sem precisar nos autoculpar, dizendo que pecamos, ou sem querer gritar a Deus que Deus é injusto, como Jó fez. O que nos cabe é dizer a Deus, Deus, em todas as coisas, quero aprender a estar contente. Contente contigo, Deus. No meio do sofrimento, no meio da bonança. No final das contas, quero poder todas as coisas naquele que me fortalece. Ser capaz de resistir a todas as coisas, que já tem alguém que me fortalece. Amém? Essa é a ideia, pastor Diego? Muito bem, Júnior. Muito bem, irmãos. Nós chegamos, portanto, ao momento conclusivo dessa 11ª lição, falando sobre a teologia de Eliú, e a conclusão apresentada pelo pastor José Gonçalves, ela ressalta, como de fato é o costume conclusivo, tudo aquilo que foi dialogado nessa lição. A priori,
o pastor, inclusive, ele mostra os equívocos de Eliú outra vez, lembrando que ele acreditava que Jó não conseguia escutar a Deus por conta do seu orgulho, equivoca-se, porque Eliú entende que Jó era um pecador de fato. Num segundo momento, ele destaca a soberania como ato de justiça, mas se equivoca porque esquece do amor, mas acerta num terceiro momento, como o Júnior bem colocou, quando vê o sofrimento numa perspectiva pedagógica. Pastor Cláudio Honor de Andrade, num livro que a gente citou aqui em outros momentos, Jó, desde o seu sofrimento ao seu propósito, inclusive pastor Cláudio Honor escreveram uma revista muito parecida, 17, 18 anos atrás, 2003, se eu não estou equivocado, e ele fala da teologia de Eliú como uma teologia que está aí no seu subsídio, a teologia da prova, né? E, aliás, no seu livro ele consegue discutir isso mais latentemente. O que eu fecho nessa fala conclusiva é justamente com esse finalmente de Eliú, a ideia do sofrimento como por um viés pedagógico. E eu consigo usar um exemplo para essa ideia. Eu me lembro de um sujeito chamado José. Eu acho que todo mundo conhece a história do Zé, né? O José era filho de Jacó, um filho amado porque obtera por intermédio de Raquel. E agora o José, sonhador mor, né? Aquele que vai expressar para os seus irmãos os seus sonhos, aquilo que ele recebera do Senhor, não é entendido, é incompreendido, é lançado numa cova, é vendido por pequenas moedas de prata para o Egito como escravo, cresce na casa de Potifar, mas é traído pela sua mulher, né? A mulher de Potifar, é lançado numa prisão, passa um tempinho, interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho do coveiro, o padeiro morre, o copeiro volta a servir Faraó, dá uma deixa para que se lembre dele lá da prisão. Amigo seu, interpretei seu sonho. O copeiro não se lembra porque, de fato, Deus não fará as coisas a nosso favor no nosso tempo, mas no tempo dele. Então o esquecimento ali era necessário. Ouvi um pregador há anos atrás dizer que, de repente, com todo respeito à profissão, se José tivesse sido lembrado naquele momento, seria um faxineiro do palácio. Mas foi chamado no momento certo para interpretar o sonho de Faraó e, assim fazendo, tornou-se governador do Egito. Aonde que eu quero chegar? Depois de casado, prestes a rever a sua família, seus irmãos, seu pai, ele tem filhos. E os dois filhos, o primeiro Manassés, o segundo Efraim. E o nome Efraim tem um significado muito relevante. Se você olhar aí na sua Bíblia, capítulo 41, altura dos versos 50, 51, 52, ele vai dizer que ele colocou o nome do garoto de Efraim porque Deus lhe fez crescer na terra da sua aflição. Portanto, eu corroboro dessa afirmação de que o sofrimento é pedagógico, amadurece, desenvolve, nos faz crescer. Só a ideia da morsa, né, Júnior? Que é um tanto cruel, né? Muito cruel. É uma ideia inquisitorial, né? Essa ideia da morsa. Mas que o sofrimento nos faz crescer, ele nos faz crescer. José é uma prova disso. E eu finalizo com uma fala de Paulo apóstolo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10, ele discute sobre uma tese importante. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima da sua possibilidade. Se socorrer, ele dará uma porta de escape, uma saída. Tenha certeza disso. Deus é com você, sempre. Deus é com você, sempre. Amém, queridos? Satisfação estar com vocês. Prazer imenso podermos estar finalizando, uma vez que estamos nas últimas lições do último trimestre de 2020. E para mim, incluo o Júnior nessa fala, é um prazer enorme podermos cooperar, colaborar com você através dessas aulas tão práticas, tão necessárias, tão vitais, tão espirituais. Que Deus nos faça crescer, inclusive por esses momentos atípicos que passamos, que tudo seja para o nosso amadurecimento espiritual. É isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comenta aqui, fala conosco, dialoga conosco acerca desses momentos de sofrimento que muitas vezes te fizeram crescer. Me conta aí um caso seu em que você
tenha passado por um sofrimento e que depois percebeu que isso trouxe crescimento para a sua vida. Vamos conversar. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau.